Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me aceita, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 78, 6 de junho de 1900. Luísa crucificada evita alguns castigos sobre Corato. Como meu adorável Jesus continuava, sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs em intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim, e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tem razão. Porque grandes são as nossas iniquidades, mas peço-te, em graça, que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Ah, sim, te peço por amor de ti mesmo, que não manda castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não, não é da natureza do seu coração agir deste modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesse te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse: Minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte, tanto de pôr a meu coração em angústia de morte ao castigar as criaturas. E eu, por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado. Pela justiça não se encontrará em conflito para castigar as nações, porque, em verdade, como farão se tu agires, como me fazes compreender, secando tudo que serve de alimento ao homem. Ah, peço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, senão em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco da amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Então o bendito Jesus, sustentando-me nestas penas, caso contrário teria ficado vítima, e todavia não havia derramado mais que um pouco, o que será do seu coração adorável que tanto continha? Suspirou como se tivesse se aliviado de um peso e me disse: Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo. Mas agora, descarregando um pouco sobre ti, por amor teu, concede um terço do que serve de alimento ao homem. E eu: Ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. E ele: Não, minha filha, aceita-te. E eu: Não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem. E Jesus:
Hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz. Sai de ti mesma, e em forma crucificada, vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de Corato, porque antes da tua crucificação não poderão resistir e irão a outra parte. Assim saí de mim mesma, crucificada, e vi a saraivada e os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios, como a vista de minha forma crucificada corriam, mordiam os dedos de raiva e chegava a torná-la contra o confessor que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação. Já que contra mim não podiam tomar, aliás, eram obrigados a fugir de mim, pelo sinal da redenção que advertiam. Então, depois de tê-los postos em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimento. Seja tudo para a glória de Deus. Nesse trecho, né, que Luísa pede para Jesus, para ele não castigar o povo, né, para ele ter misericórdia, piedade, né, para derramar sobre ela, para ela sustentar nesse sofrimento dele, para dividir com ele, né, sofrer no lugar dele, para que o coração dele fosse apaziguado e ele revertesse, né, um pouco da pena. Lendo me fez lembrar que quando minhas filhas eram menores, a minha pequena tinha provavelmente uns 3, 4 anos. Eu acho que nem isso, acho que ela deveria de ter uns 2 anos. E às vezes eu brincava com a mais velha, né? Porque a mais velha é mais assim, dentro de casa, na rotina dela, ela me deixava angustiada, né? Eu não fazia as coisas que tinha que fazer, só fazia se eu falasse. E mesmo assim eu precisava falar várias vezes. E mesmo falando muito, às vezes ela não fazia, né? Mas não, nem era por uma maldade. É um jeito que ela tem de reagir às coisas, meio... Se ela vê um caos, se as coisas estiverem um caos, ela não consegue saber por onde começar, né? E aquilo vai só piorando, né? Porque ela não começa. E eu não faço por ela, né? Ela tem que fazer a parte dela, ela tem que fazer. Eu posso ir ajudando, né? Ou então ela pode também me sinalizar. Eu sempre buscava, né, que ela reconhecesse a necessidade dela e falasse, ó, não consigo, me ajuda, né? Não precisa fazer, mas fica aqui comigo, algo assim. Mas não, né? E ela deixava aquilo e ela sabia as coisas que me incomodavam, que me deixavam muito irritada. Aí tinha dias que eu acabava assim me extrapolando, surtava, né? Ficava muito chateada e começava a brigar, a falar as coisas, né? Que não não ia mais fazer, não ia receber. E a minha pequena vendo aquilo, né? Então ela via que eu ficava muito chateada, que eu ficava muito incomodada com aquilo, aquilo me fazia realmente sofrer, né? E aí ela chegava assim para mim, né? E eu no meio do caos, né? Ela chegava para mim e falava, começava a falar, mamãe, eu te amo. E me dava beijo. Você é a mamãe mais linda desse mundo, né? E ficava ali fazendo justamente o que a Luísa estava fazendo com Jesus, né? Ela ia tirar aquele peso, né? Com o amor dela, com a inocência, a percepção dela, né? De me ver que eu não estava, eu estava descontrolada. E ela ia
né, para me dar aquilo que eu não estava tendo, que era o amor. Né? Eu não estava deixando me ser guiada pelo amor, e sim pela raiva. Né? Muitas vezes, dependendo do que era, vinha realmente um ódio dentro de mim. E a minha pequena, ela vinha, né, com aquele jeitinho de criança, e fazia carinho, e me beijava, né? E aquilo eu que desarmando o meu coração. Né? E não tinha como eu continuar daquele jeito. Né? Eu era quebrada, aquebrantada pelo amor, né? Pela pureza, e pelo desejo, né? De que o outro não quer ver a gente desfigurado, né? Sofrendo, que de repente aquilo nem era tão grande assim, mas eu estava fazendo algo muito grande, né? E a minha forma de reagir àquilo tudo também não ia contribuir em nada. Né? Então ela me trazia novamente para o meu centro, mas através, né, do amor. E nesse texto, ao ler, né, eu fui lembrando dessa época, né, desses momentos em que a minha filha me via tão desfigurada. Naquela hora eu era assim, estava assim desfigurada, né, mas ela vinha para curar o meu coração, né, trazendo o amor. Ela não levou para ela a minha ira, né, mas ela me devolveu aquilo que estava me faltando, né? Que com amor eu ia conseguir voltar a ser serena e reagir, né? Com sabedoria, com discernimento, com temperança, com equilíbrio, né? E eu estava totalmente desequilibrada. E ela também não queria ver, né, a irmã recebendo castigos, né? A irmã recebendo de mim, né, os meus gritos, a minha raiva, os meus xingamentos. Ela não queria aquilo para a irmã também. Né? E a forma era vir até mim, assim como Luísa. Foi até Jesus e pedindo para ele, né, sofrer no lugar dele, e pedindo para que ele olhasse com misericórdia, né? Que não jogasse toda aquela ira, né, em forma de castigo para corrigir o povo, né? E ela sofrendo no lugar dele. O amor é o amor com Deus, né? Devolver a Deus o amor. Ir ao encontro de Deus para amar por aqueles que não amam. Né? Ir ao encontro de Deus para reconhecer, né, o quanto que ele é insultado, injuriado, o quanto que os corações se voltam contra aquele que não deveria se voltar contra. E buscar devolver a ele, né, dar a ele aquilo que falta do outro, dar numa dose maior. A gente pede tanta compaixão de Deus, mas nós também, né, devemos ter compaixão de Deus. Ao ver que tantos não têm, né, ao ver que tantos nem se preocupam se aquilo que vai fazer vai ofender a Deus ou não, que não consegue ver a Deus nas coisas, nas pessoas, né, e trata o seu semelhante, né, com tantas limitações, com tanto ódio, com tantas segundas intenções, né, e tem tanto bem para fazer, mas escolhe por instinto a fazer o mal, né, e desejar o mal e transformar, e, né, algo que poderia ser feito numa via de perdão, de compaixão, né, mas faz o oposto, né, quer se impor,
que é colocar a sua razão acima de tudo, né? E quantas graças nós recebemos constantemente. A cada instante nós recebemos tanta graça de Deus. E quantas vezes, né, somos tão ingratos com as graças. Não reconhecemos, vemos aquilo que não acontece na nossa vida. E que também muitas vezes é a graça de Deus, né? Que não acontece é a graça. Porque do mal Deus tira um bem maior, né? É um livramento, é uma proteção. Não estamos muitas vezes preparados, ou para receber aquilo a gente precisa lutar, né? Porque as coisas não vêm de mãos beijadas, a gente precisa dar os passos para conquistar. E a gente vai se apoiando, às vezes, numa fragilidade nossa, ao invés de pegar essa fragilidade e ser, né, um motivo para a gente buscar, ter mais força, né, colocar mais vida ali, mais energia ali para poder superar as dificuldades. Não sozinho, né, nunca sozinho, sempre com Deus, né? Não, a força não é nossa, né? Deus que nos capacita com os dons do seu Espírito Santo, né? Não colocar nada disso é como eu sou capaz de fazer, né? Mas pedir ao Espírito Santo para capacitar-nos e vencermos aquelas dificuldades, né? E não nos apoiarmos na dificuldade para termos uma desculpa, mas apoiarmos em Deus, no seu Espírito, nas suas promessas, para sermos vencedores, mas para que Ele seja glorificado, né? Para que a gente tenha mais intimidade, para que a gente também tenha compaixão de Jesus e devolver a Ele, né? Devolver a Ele o amor. Amém, Fiat, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.